Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui gravando um podcast Mães de Fé, quando o impossível se torna testemunho. Um episódio especial em homenagem a Dia das Mães. Isso mesmo, gente. A ICB Atibaia, nós estamos trazendo aí um podcast para aquecer ainda mais o seu coração, para falar de fé, agora no mês das mães, uma data muito especial, onde muitas mães estão voltando o seu coração ali para viver um momento muito especial. Umas já são mães, outras estão na expectativa para ser mãe, outras estão gerando o seu milagre ainda em fé. E eu tenho certeza que esse podcast vai falar com você aí que está na sua casa, que está nos assistindo, você que está aí criando o seu Isaac, criando o seu milagre, você que está na expectativa e para você também que já é mãe. Então, prepare o seu coração e venha com a gente. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, em especial, nós vamos estar aqui recebendo duas preciosas. Já vai estar se apresentando. Também um príncipe lindo, um milagre do Senhor está aqui conosco, né, Isaac? Já o pessoal que vai conhecer você também. Ó, ele está aqui de olho para mim, gente. Olha que lindo. Então, você que está aí nessa casa, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós não vamos apenas ouvir uma história, nós vamos testemunhar um milagre. E o milagre hoje está aqui conosco. Um episódio especial em homenagem ao Dia das Mães, como eu acabei de falar aí para você. Mas não qualquer mãe. Hoje nós vamos falar sobre mães que venceram o impossível. Nós temos aqui duas mães muito especial que venceram o impossível. Também me encaixo dentro dessas mães que venceram o impossível. Você que já me conhece um pouco da minha história, sabe que eu sou a mãe do Daniel, de 10 anos, que também tem toda uma história, todo um milagre, todo um pedido de fé, de crer no sobrenatural. Mas hoje não é sobre mim que nós vamos falar, é sobre uma mãe toda preciosa que está aqui conosco hoje. Talvez você já ouviu um não na vida. Talvez alguém já disse que você não conseguiria. Mas hoje, essa história vai provar que quando Deus escreve, ninguém apaga. Hoje eu quero compartilhar com você a história da Lília, que está aqui conosco. Uma mulher que, segundo a medicina, nunca poderia ser mãe. Cadeirante, com algumas limitações físicas, um corpo que aos olhos humanos não permitiria gerar uma vida. Talvez você esteja na sua casa, já começando a ouvir essa história, e possa ser que ou você ou alguém muito próximo vai se identificar com a história da Lília. Então ela não poderia gerar, segundo a medicina, segundo aos olhos humanos. Não permitiria gerar uma vida, mas quero dizer para você que para Deus tudo é possível. E nós estamos com essa vida linda aqui conosco, querendo pegar o microfone a qualquer jeito. Vai ser um grande pastor do Senhor, amém. Um grande levita, em nome de Jesus. E não para só por aí não, gente. Seu esposo, ele é deficiente visual, isso mesmo. Um casal com limitações que para muitos seria impossibilidades. Mas para Deus, Deus não trabalha com limitações humanas. Não é verdade? É verdade. Prazer estar aqui com você. E hoje eles são pais do pequeno Isaac. O Isaac está aqui conosco também, sentadinho no colo da vovó. Isso aí. Ele tem 5 meses de vida. Um verdadeiro milagre do Senhor, que vai aquecer ainda mais o seu coração nesse Dia das Mães. A história da Lília não é apenas sobre gerar um filho. É sobre sustentar uma vida em meio às dificuldades. Porque existe alguém muito, mas muito importante mesmo nessa jornada. A sua mãe, Elisângela. Pastora Elisângela. Prazer estar aqui com vocês. A sua mãe, pastora Elisângela, uma mãe que não apenas gerou, mas continua
sustentando, cuidando do pequeno Isaac, né, Isaac? Isaac tá aqui encantado, gente. Ajudando, sendo o braço forte todos os dias. Todos os dias a vovozona ali com o Isaac no colo, né? Celebrando a vida, celebrando o Dia das Mães agora no mês de maio. Aí com a filha toda preciosa, presente de Deus. Isso nos traz, né? A memória que a fé é, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que nós cremos, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós trazemos à existência. Elisângela, ela é mãe, presente, suporte diário. E eu costumo dizer que dentro de tudo isso, Elisângela, a gente coloca o amor sacrificial, né? Quantas vezes para as tarefas simples e ela está ali. A senhora está ali, torna-se extensão da sua filha. Não é verdade? Não é verdade, Isaac? Ó, Isaac está concordando. Essa história nos lembra que quando Deus tem um propósito, ele não pede permissão para a lógica humana. A Bíblia, ela nos mostra isso claramente. E é um versículo que eu tenho certeza que daqui a pouco a Lília ela vai se apresentar e ela vai mencionar esse versículo, né, que está lá em 1 Samuel 27, quando fala assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Assim como Ana, que foi desacreditada, que sofreu, que foi chamada de estéril, Deus transformou a dor em milagre. E eu costumo dizer que Deus ele não tem prazer na dor, mas ele tem propósito, né? Deus ele não tem prazer na nossa dor, mas ele tem um propósito. E assim como Ana, que foi desacreditada, que sofreu, que foi chamada de estéril, Deus transformou essa dor em milagre, em propósito. E hoje a Lília também carrega nos braços uma resposta de Deus. Não é verdade, Lília? E para começar, então, eu sei que vocês que estão aí nos assistindo devem estar falando, mas a pastora fala, quero ouvir a Lília falar, eu quero saber como que foi tudo isso, eu quero ouvir a mãe da Lília falar. Lília, conta pra gente um pouquinho sobre você. Quem é a Lília, além das limitações? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora que vai ver. Prazer estar aqui, pastora. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar junto com a senhora. É um prazer. Bom, a Lília, além das limitações, das dificuldades, é uma pessoa que sempre viveu e tem vivido o extraordinário de Deus. Eu sou casada, como a senhora já falou, sou casada, sou mãe, filha única. Sou serva do Senhor, graças a Deus, desde que nasci. Digital influencer, representante de uma... peraí que eu tenho um presente para você. Sou representante de uma empresa multinacional de cosméticos. Ah, meu Deus do céu, gente. A senhora que abençoa as vidas, né? É bom estar com as mãos todas cheirosinhas, né? Nossa, meu coração transborda de alegria, Lília. Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos louvar a Deus, eu dou palestras. E tem uma nova agora, exclusiva, hein? Não contei em lugar nenhum. Então conte aí pra nós, agora no meio das mães, né? Sou pré-candidata a deputada federal. Uau! Deus me colocou. Mas ainda sou pó, né? Assim como todos nós somos pó somos pequenos diante da grandeza de Deus. E como a palavra fala, né? Se não fosse as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias que me mantêm em pé. É ela que me ensinou a ter fé, é ela que me ensinou que essa deficiência aqui é apenas um propósito. Se Deus quiser me curar, amém. Se Ele não quiser, o que importa é as almas. E eu tenho vivido os propósitos, sabe? Não é fácil. Além das limitações, né? Ir além das limitações. Mas Ele é minha força, Ele renova minhas forças a cada dia. E é isso, tô aqui. Lília, em algum momento da sua vida, você imaginou que seria mãe? Olha, eu sempre sonhei ser mãe, sempre. Ainda que eu não falasse para os meus pais, eu acho que é por conta da dificuldade, eu me fechei, sabe? Não vai acontecer mesmo, então não vou ficar falando, né? Mas eu sempre sonhei, mas eu guardei esse sonho. Não porque eu não cria que Deus poderia fazer, eu cria, mas pelas
palavras, sabe? Não, você não consegue, você não pode, vocês. Então eu guardei o sonho. Até que tirei o sonho para viver, né, filho? Chegou o momento. É isso aí, gente. E, pastora Elisângela, como foi para... Vou chamar a senhora, né? A Lília me chamou de senhora, então vou chamar a senhora de senhora. Como que foi para a senhora, como mãe, acompanhar toda a história da Lília desde o início? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. Obrigada pelo carinho, obrigado por tudo que a pastora, né, está proporcionando para nós. E assim, essa pergunta me arremete a muitos anos atrás, né, quando a Lília nasceu, até mesmo antes da Lília nascer. Porque o propósito de Deus, a gente não entende quando a gente está passando. E às vezes eu me sentia incapaz, sabe? Diante da situação da Lília, eu me sentia um pouco incapaz. Mas quando eu chegava diante de Deus, Deus me renovava as forças, né? Então, assim, viver tudo, né? O que eu vivi com a Lília desde o início, hoje eu entendo e que Deus realmente tem um propósito na vida da Lília. Porque foram momentos difíceis que nós passamos, momentos de alegria, momentos de tristezas, mas Deus sempre, né, renovava ali a promessa, Deus sempre falava, né, que Ele estava com a gente, que Ele estava cuidando de tudo e que nós viveríamos um milagre a cada dia. Então a gente tem vivido. E eu faço igual a Maria, mãe de Jesus, fez, né? Quando foi apresentar Jesus no templo, ela guardou todas as promessas que o anjo havia falado para ela no coração. Sim. E eu guardei no meu coração todas as promessas. E assim, quando a Lília vem com mais um sonho, eu falo, Deus, né? O Senhor sabe, né, Isaac? O Senhor sabe, o Senhor conhece. E se o Senhor me deu esse privilégio de ter a Lília como filha, né? Então tá em tuas mãos e aí eu tenho vivido um dia a cada dia. São surpresas. A cada dia tem surpresa diária, né? Surpresa Ainda diária. mais quando se trata da Lília, né, gente? Sim. Quem conhece a Lília, os seguidores da Lília, cada dia vem com uma história. Aí a gente tem que aquecer o coração. Sim. E aí eu vejo a mão de Deus, sabe? Então, assim, eu louvo a Deus por ter esse privilégio de ser mãe dela, né? Eu também fui mãe muito nova, então, por isso eu me sentia muito incapaz, né? Com palavras, quando veio a palavra dizendo que ela não viveria, né? Que ela não aguentaria até 5 anos, isso daí doeu muito para mim. Mas o que falou mais alto era a voz de Deus. Sim. A voz de Deus falando que tinha um propósito. Então, nós estamos aqui, né, Lília? Tenho só ela de filha, mas, né, vale por 10. Cada surpresa vale por 10. Ô, pastora Elisângela, em algum momento, você também acreditou que ela não poderia ser mãe? Olha, acreditar que não seria mãe, pelas sequelas, eu achava que não poderia, sabe? Mas o medo na hora falou mais alto, sabe? Eu sempre comentava com ela, falava, filha, toma cuidado por causa da sequela. Então eu tinha muito medo de perdê-la, né? Porque os médicos falavam realmente que não tinha estrutura para ter, né? Tanto os médicos quanto pessoas também falavam que não tinha estrutura, onde já se viu, né? Ter uma estrutura para ter uma criança. Uma criança, como que uma criança vai gerar outra criança, entre aspas, né? Mas, no fundo eu tinha fé, porque eu sempre quis ser avó, né? E aí eu acho que entra aquela coisa, né? Quando a gente fala assim que nós precisamos silenciar todas as vozes, né? Para poder ouvir uma única voz, né? Sim. Que é a voz de Deus. Porque se você for olhar aos olhos humanos, aos olhos natural, as vozes à nossa volta, as vozes que
até são vozes que nos amam, né? Que quer nos proteger, então... Por preocupação, por né? preocupação, outros são por incredulidade mesmo, né? Porque eu falo que a fé é aquilo que te conecta com Deus, que te leva no sobrenatural, que te atrai o extraordinário, né? É verdade. Então, mas é silenciar mesmo, né? Todas as vozes para poder realmente se conectar e ouvir só a voz de Deus, né? Mas assim, antes de ela me contar, né, que estava grávida, Deus me deu um sonho para mim e para o meu esposo, né? Que eu estaria recebendo um bebê, menino, né? E aí eu fui contar para ela e ela já sabia que ela estava grávida, mas ela não tinha me contado ainda. Mas assim, Deus revelou realmente que era um menino, né? Que Deus estaria me dando um netinho. Que seria, né? O Isaac. Seria o Isaac. E aí chegou a bênção. E assim, eu tenho vivido cada dia muita alegria, sabe? O Isaac veio para nos trazer alegria, além da mamãe, né? É isso aí. Ô Lília, quando você ouviu que talvez não poderia gerar um filho, o que passou no seu coração naquele primeiro momento? Conta aí pra nós, quantas mães a gente vê, né, nesse diagnóstico, né? Quando ela tá ali construindo um sonho, acaba de casar, quer ter filhos, tem todo um projeto, algo a alcançar no seu futuro, né? Porque a mulher, quando ela casa porque ela quer construir família. Sim. Só que aí, logo de imediato, a pessoa se prepara tudo e vem um diagnóstico. Conte aí pra nós, né? E também para quem tá nos assistindo, como que foi isso? Quando você ouviu que talvez não poderia gerar um filho, o que passou no seu coração? Bom, como a senhora sempre falou, eu sempre quis ter uma família. Então, quando eu casei, nossa, foi a maior realização, né? E porque também todos achavam que eu não ia casar, que não era possível, e Deus fez. Cumpriu a promessa de que iria dar alguém que me amasse. E aí casei e falei, nossa, agora eu vou construir minha família. Só que, no fundo, eu já sabia que era impossível. Então, eu nunca tinha ido ao médico com essa finalidade, entendeu? Aí casei, fui no ginecologista e perguntei. Falei sobre esse sonho, né? Falei, olha, eu quero ser mãe e tal. Até o Bruno foi que falou, eu morria de vergonha. E aí ele falou assim, olha, o médico falou, olha, vocês já são felizes assim. Com todo carinho no mundo, né? Vocês já estão felizes assim. Deixa esse assunto pra lá. Olha seu corpo. Você não tem estrutura para isso. O seu corpo não tem. Você tem escoliose? Como é que você vai gerar? Como é que a barriga vai crescer? O seu corpo não aguenta. Esquece isso. E aí naquela hora, o que eu já sabia se tornou mais, né? É impossível. E fiquei muito triste. Mas eu criei coragem e falei assim para ele. Mas se Deus quiser, eu vou ser. Aí ele falou, daquele jeito, né? Mas esquece isso, filho, vocês já são felizes. E aí foi indo e... Assim, foi como se jogasse... No momento foi como se jogasse um balde de água fria, com gelo e tudo por cima. É como se fosse, Lília, naquele momento, você pensou em desistir do seu sonho? Naquele momento que veio esse balde de água fria, como você me fala? Pensei em desistir, sim. Não... Como eu já disse, não porque eu não cria que Deus poderia fazer, porque eu sempre crio. Mas sabe quando você só ouve coisas não, só ouve não? Sim. Você chega uma hora, quer saber? Deixa isso pra lá, não aguento mais ouvir isso. Eu vou guardar esse sonho e acabou. Mas o Espírito Santo nunca deixou de existir. E nesse momento, Lília, conta aí pra nós. Houve algum momento, porque assim, se tem uma coisa que eu admiro em você, assim, que me encanta, é a sua alegria, primeiramente, porque a gente sabe que tem também, né, os momentos, né, de choro, mas você é uma pessoa que está sempre alegre, está sempre sorrindo. Todas as vezes que a gente convida, eu fiz até questão de gravar esse podcast com você, quando foi me dada a missão de gravar um podcast, em especial Mês das Mães, na hora eu pensei em você, não pensei em nenhuma outra mãe, não ser você primeiramente, por estar vivendo esse momento, e porque o ano passado a gente esteve junto, você estava participando de um podcast, que não foi gravado, mas naquele podcast já estava sendo lançada a sementinha ali, o Isaac já estava ali no forninho, e ela nem sabia, né? E então isso ainda aqueceu mais o meu coração para que você estivesse participando desse especial, que é o primeiro, né? Primeiro
do meio das mães, com você com o seu Isaac no colo. Houve algum momento de dor ou questionamento com Deus? Sim, não assim, não, acho que sim, vai. Tipo, Deus, por quê? Por quê? No casamento já teve, né? Será que eu não vou ter uma família? Uhum. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Já não basta, não? E eu questionei, sim, eu não vou... Eu sou falha, né? E na gravidez, o que pesava era, poxa, eu casei, né? Pra fazer meu marido feliz, mas eu não posso fazer uma comida para ele, eu não posso arrumar uma casa, o que eu queria era lavar uma louça, agradar ele, e eu não posso. E agora nem filho eu posso dar, entende? Para que eu quis casar então? Só para ele cuidar de mim? Só para servir de peso? Eu pensava assim. Muitas vezes eu já chorei, muitas vezes já pensei isso. Então houve sim, mas logo eu lembrava que em tudo tem um propósito. E se eu já era um milagre, Deus poderia fazer outro milagre. Isso aí. E, pastora Elisângela, Oi. a senhora como mãe, conta aí pra gente, o que mais doía no seu coração? Porque nós que somos mãe, né, eu sou mãe do Daniel, gente, qualquer coisa, eu fico, nossa, meu coração aperta, seja coisas boas, seja coisa ruim. Esse final de semana teve um campeonato dele, que só dava eu lá com uma mãe gritando, vai Daniel, você consegue, filho. Ele tinha que atravessar umas distâncias na natação. Aí eu achei que era 25, ele tinha que fazer 50. Nossa. E quando foi chegando no finalzinho, ele começou a falar, mamãe, tô passando mal. Aí o coração da gente aquece, né? E a senhora, conta pra gente, como mãe, o que mais doía no seu coração ao ver a sua filha enfrentando essas limitações? Olha, eu não poder ajudar de alguma forma. Por exemplo, a realização do sonho dela. Eu sempre falo, não, você vai conseguir. Na hora do casamento, né, na parte do casamento, eu falava para ela, filha, vamos orar que a gente vai conseguir, você vai conseguir. Então, é que nem a pastora falou, né, tá lá torcendo pelo filho, né, e assim, eu sentia muita, às vezes, tristeza, sabe, assim, já pensei em desistir, sabe, por exemplo, eu era maestrina do coral e eu cheguei pro pastor da igreja e falei que eu não ia reger o coral porque ela chorava depois que acabava a parte do que o coral cantava na igreja e vinha a ministração, e aí eu tinha que sair com ela, né? Bebê, né? Quando você era bebê. E depois eu fui vivendo cada passo, eu vivia com ela, né? Cada etapa que ela passou, eu vivia com ela. Quando o momento que ela falava assim, mãe, eu tô querendo fazer tal coisa. E aí tá bom, vamos lá, né? Mas lá no fundo eu sabia, meu Deus, me dá graça, porque eu não sem o Senhor eu não vou conseguir. Né? Mas meu coração ficava apertado, sim. Ficava. Quantas vezes só Deus e meu travesseiro sabe dos choros, sabe? Das lágrimas. Das lágrimas, né? Porque eu não podia chorar perto dela, né? Porque nós, como mães, a gente tem que ter o nosso quarto de guerra, a gente tem que ter o nosso cantinho, né? Porque não é fácil, não. Mas Deus vai nos dando graça e a gente vai vivendo. O nosso coração tem que estar na presença do Senhor para poder vencer. Né, para poder dar força, dar ânimo, né, para os nossos filhos, e é o que eu tentei fazer para a Lília, né, acho que até os dias de hoje, mas eu louvo a Deus que uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é de a Lília continuar nos caminhos do Senhor, né, mas não foi fácil, não, passar por cada etapa não foi fácil. Pastora Elisângela, e a senhora teve medo do futuro dela? Como a ser humano, sim. Porque hoje vocês estão vivendo um futuro, né? Sim. Um futuro real, né? Mas naquele momento lá atrás, né? Para você estar vivendo isso hoje, você teve medo? Tive. Né? Muito medo. Eu tive medo da perda, tive medo
do que poderia acontecer, porque a gente é limitado, né? A gente não consegue. Hoje eu vejo que o que a gente passou, eu tive muito medo, porque tudo que a gente passou, cada não, cada momento que eu ouvi, ela não vai viver, ela não vai conseguir, ela não vai passar, né? Então foram momentos muito doloridos. Então eu realmente eu tive medo do futuro, muito medo. E eu ainda tenho, porque ainda, né, tantas etapas vai vir ainda. Sim. Mas eu acredito que Deus vai, como Ele esteve até esse momento, Ele vai continuar cuidando, né? Agora o medo duplicou, né, meu amor? Isaac só dá risada, né, Isaac? Lília, Oi. em que momento a fé começou a falar mais alto do que o seu diagnóstico? Foi um momento que eu decidi crer. Porque a fé, ela é uma decisão. Exatamente. Não, se você vai ouvir nãos na sua vida, mas a decisão é sua, né? A decisão é sua, se você vai dar ouvido só ou não, ou você vai decidir crer. E aí, chegou um dia em casa, falei assim, quer saber? Eu não aguento mais, eu tava chorando, de tristeza, o Bruno tava dormindo e... Sem eu saber, ele fala que ele também já começou a orar, sem eu saber. Porque ele sabia do meu sonho, né? Então ele queria que eu fosse feliz por completo, ele fala. E aí um dia ele tava dormindo e eu fui na cozinha, né? Lá, a gente morava lá em Munhoz, aí, Minas Gerais. E aí eu comecei a chorar de tristeza, né? Por tanta coisa de negativo que eu tinha que ouvir. Aí eu coloquei a mão na minha barriga. Coloquei a mão na minha barriga e falei assim, Deus, eu sei que é impossível. É impossível. Todos falam que é impossível, que eu não é isso, que eu não aquilo, que eu não sei o quê. Mas eu sei que o Senhor pode. Então, faz esse milagre, Senhor. Eu sou um milagre e eu quero ser um canal de milagre. Eu sei que o Senhor não precisa provar nada para ninguém da sua grandeza. Mas para que todos saibam, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Eu quero ter, meu filho. Que as pessoas às vezes falavam para mim adotar, né? Sim. Nada, eu adotaria de bom, mas eu queria ter o meu. Sabe aquela coisa de era impossível, mas Deus fez? E aí eu falei isso para ele, e naquele momento eu resolvi colocar minha fé em ação. E aí, sim. Não, é como você está falando isso, eu posso até te dizer que esse foi o momento daquela oração específica com Deus? Sim. Que você teve aquela experiência marcante? Foi esse momento da oração, que eu fiz essa oração e coloquei a fé em prática. Naquele processo? Sim. Porque existem orações, né, que são orações simples, né? Só você e Deus. Você e Deus, que não precisa ter muitas regras, não precisa ter muitas palavras bonitas. Sim. Então, foi assim, eu abri meu coração com Deus e foi isso que marcou. E até depois, Deus revelou aquela oração. Ninguém sabia. Uau! Vamos lá pra vovó. Tá ali fazendo o Isaac dormir, porque o Isaac tá que tá. Como foi a sua vida de oração durante esse tempo? Olha, foi bem assim, de entrega mesmo a Deus. Foi... não tinha outra opção. Ou eu acreditava, eu confiava, ou eu não deveria, né? Eu lembro que eu assisti quando ela fez a surpresa, né? Porque a Lília é cheia das surpresas. Sim. Quando ela fez a surpresa, que foi lá com o pai dela, com a senhora, que ia contar da gestação. Eu peguei ali, acompanhando todos os vídeos. Naquele momento, você chegou a pedir algo específico para Deus em relação à maternidade dela? Sim. Eu pedi para Deus para que Ele concedesse que ela levasse até o final da gestação. Para que Ele realmente, mais uma vez, Ele provasse que Ele era Deus.
aquele momento ali, não sei, foi eu, meu esposo, a gente ficou... Meu esposo é mais tranquilo, mas eu fiquei muito preocupada. Muito mesmo, muito preocupada. Tanto é que no vídeo eu falo, né? Olha, toma a vitamina, faz certinho. É coisa de mãe, né? Sim. Coisa de mãe. Mas aí eu falei, Deus, foi até o momento que a gente orou por eles ali e foram 8 meses ali orando, pedindo para Deus cuidar, porque eu não podia, né, cuidar dela, porque eu estava cuidando também da minha mãe. Sim. Né? Então não pude na gestação dela estar tão presente como eu gostaria. Eu apoiei, né? Que a gente é a rede de apoio. Eu ajudei algumas partes, mas eu gostaria de ter feito mais. Nessa hora que eu até me emociono, assim, porque eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Sim. Porque talvez se eu colocasse a minha mão, não sairia tão bem como saiu, sabe? Então, Deus, ele sabe trabalhar. A gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus sabe trabalhar. E naquele momento que eu descobri que ela estava grávida, foi uma mistura, sabe? Foi um turbilhão de pensamentos, sabe? E parecia que eu tava vivendo, sabe? Que eu tava ficando grávida a também. Gestação, né? Então foi assim, um momento muito, muito gratificante, assim, de saber que realmente eu seria avó. Porque eu tenho netos no coração, né? Mas eu queria mesmo o meu neto, né? A gente queria dar continuidade à nossa família, né? Então, Deus falou que Ele iria me dar filhos do coração, e realmente Deus me presenteou com um neto, e minha oração, minha vida foi de oração, mais um pouquinho, sabe? Sim. Mas eu acreditei que se Deus permitiu, que Ele saberia cuidar, né? A sua mãe falou um pouco já aqui da gestação, né? Como você descobriu a gravidez? Você conta, eu sei que você conta no vídeo, né? Algumas pessoas conhecem, mas conta um pouquinho aqui pra gente. Como você descobriu a gravidez e o que você sentiu naquele momento? Você acreditou na hora ou você ficou sem reação? Aí foi uma coisa muito diferente, assim. Depois daquela oração, Deus me confirmou em profecias, em palavras que Ele iria fazer. Em sonho, pelo menos. Em sonho também, deu sonho para minha mãe e para meu pai. Uma das profecias, dessas confirmações foi que ninguém sabia da oração, né? Ninguém sabia. Sim. Nem Bruno sabia. E aí, Deus usou uma pessoa, um pastor, e falou assim, eu vou te dar. Você falou, eu quero ter, eu vou te dar, e vai impactar muitos. Realmente. E aí foi confirmando. E aí eu nunca quis fazer teste, nunca. Porque eu sabia que ia dar negativo e eu iria me frustrar. E aí o Bruno chegou um tempo assim, ele falou, princesa, compra o teste. Que teste o quê? Que teste? Eu não vou comprar nada, não. Vai dar negativo só pra me chorar. E não. Aí depois, princesa, compra o teste. Quer saber? Vamos lá comprar esse teste, vai. Só pra... Senão, pra parar de falar. Aí fomos comprar o teste. Morrendo de vergonha lá. Fui, comprei o teste. Aí tá bom, a gente vai fazer amanhã. Era num domingo. A gente foi comprar o teste. Deixei lá o teste, que normalmente tem que fazer de manhã, né? Sim. Aí a gente ia fazer no outro dia de manhã. No domingo à noite, a gente foi pro culto. E fomos pro culto, e aí Deus usou uma pregadora lá. Não falou especificamente pra gente, mas Deus fala do jeito que Ele quiser, né? E aí ela falou assim, vai dormir tranquilo, porque existe vida aí. Uau! Eu falei, bom, dormir tranquilo já não sei. Mas agora eu tenho certeza que eu tô. E aí foi de segunda-feira de manhã, dia 7 de abril.
Fomos lá, os 2 pombinhos, tudo atrapalhado, tudo nervoso. Fazer o teste. Aí, tremendo, que eu tava tremendo. Aí, além de eu fazer, eu tenho que descrever pro Bruno, né? Então, eu tive que mostrar pra ele, como ele não enxerga, eu tive que mostrar pra ele, ó. Se der positivo é assim, se não, você... Aí passei o dedo dele, né? Tô explicando. Tá. Coloquei lá, chegou aí, nós tava esperando assim, o resultado. Na hora, eu fechei o olho pra ser justo, né? Aí teve uma hora que eu não aguentei, né? Eu trapaceei. A trapaceada santa. Eu olhei assim e já tava dando mais pauzinhos assim, né? Aí eu fechei o olho, meu Deus, será? Aí chegou a hora, eu morro. Aí peguei, tava cheio assim, os sinaizinhos assim. Todos. Todos os sinaizinhos assim. Aí eu falei, amor, tem positivo. Aí a gente começou a rir. Deu uma crise de riso na gente, aí depois a gente já chorou e riu de novo. Foi assim uma coisa. Será que eu tô mesmo? Eu não posso duvidar, eu tô, sabe? Quando a incredulidade quer entrar, mas será? A gente tem que bloquear. Se Deus fez, ele fez. E aí, nossa, a gente orou naquela hora. Oramos e foi um momento assim mais especial assim das nossas vidas. E naquele momento você entendeu como um milagre de Deus. Ah, sem dúvida, né? Eu não poderia. É um milagre. Lógico que, né? Não, deixa eu falar. É um milagre, sim. Mediante toda a situação, né? Porque só quem tá, né, na expectativa de querer gerar um filho, né? E a gente saber já de todas as limitações, quando vem, né, um resultado, eu falo que quando eu também fiquei grávida do Daniel, eu fui nesses pauzinhos aí, aquela ansiedade, e aí que você vai para o hospital e corre. E aí, até cair a sua ficha, você fala assim, uau, Deus, ele me ouviu e eu estou acessando o extraordinário de Deus. Naquele momento você entendeu isso, que era um milagre, que você estava acessando o extraordinário de Deus. Foi. Aí depois, no dia seguinte, eu fui fazer o de sangue. Vai que o pauzinho tá errado, né? Sempre assim. Esse deu. Foi fazer de sangue, deu positivo. Não deu mesmo, eu tô. Eu fui, fiz o de sangue, deu positivo. Depois eu fui fazer o outro lá que conta a quantidade de hormônio pra ver quanto tempo eu tava. Eu já ia fazer 8 semanas já. Uau. E aí deu, porque eu comecei a ver vídeos, né? Aí sempre tem aqueles vídeos negativos, né? Sim. Ah, se tiver tantos hormônios, é arriscado que não esteja no local certo. Aí eu fui fazer lá, deu 60 mil. O número, assim, top, assim, certinho. Falei, agora eu tô mesmo, né? Ai, gente, isso é maravilhoso, né? Só quem tá aí, né, na expectativa, querendo gerar um filho, tá aí orando, buscando, clamando a Deus, entende, né, o que tudo isso representa, né? A gente aqui brinca, conversa, fala, a emoção, porque não dá para descrever a emoção de quando vem um resultado na sua mão, né? E aí eu falo isso tanto positivo como negativo também. E eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, você que tem sonhos, estamos aqui no mês das mães, é um mês onde nós direcionamos o nosso olhar para celebrar um momento muito precioso. E eu quero te convidar, junto com esse podcast, com todo esse relato da história real da Lília, a você continuar sonhando. E não desliga não, continua que tem mais. Lília, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje como mãe? Bom, principalmente os comentários. Desde que eu me vi por grávida, vários comentários, não só na internet, de pessoas mesmo. Como é que você vai dar conta? Nossa, esse menino vai crescer. Nossa, ele já tá maior que você não vai aguentar. Nossa, você vai dar mamar? Você não aguenta. Vários comentários. Vocês não deviam procriar, sabe? Coisas que pesam na gente. Sim. Então esse é um dos maiores desafios, porque lá em casa, eu sei as minhas limitações. Por exemplo, para trocar a fralda dele, eu não consigo trocar sozinha.
Só para esclarecer, a minha mãe trabalha, então a gente não mora junto. Sim. Então, mora eu, o Bruno e o Isaac. A minha mãe e meu pai passam lá depois do trabalho, né? Cuida, faz o que eles querem fazer, dá banho, não sei. E final de semana eles gostam de ficar também. É lógico, é meu dia. Mas no dia a dia é só nós dois lá. Aí pra trocar a fralda, a gente deita o Isaac no trocador, o Bruno segura as perninhas e o serviço é com a mãe, né? Mas a gente vai se adaptando, sabe? Sim. Agora eu não dou mais mamar pra ele, mas eu dei até os 4 meses, graças a Deus. Por isso que ele tá grande assim, né? Tomou fermento. E era um questionamento, você vai dar mamar? Você não consegue dar mamar, como assim? E graças a Deus, Deus me concedeu isso também. Então, cada dia, como minha mãe disse, cada dia é um dia. O Isaac tá grande agora, e agora? Como é que eu vou fazer ele dormir? Porque antes era fácil, era pequenininho. Agora eu já achei um jeito de fazer ele dormir. E é incrível que ele só dorme comigo, não dorme com o Bruno. Todo tortinho, mas dorme. Então a gente vai se adaptando, sabe? Sim. E também um desafio é criar ele nos caminhos do Senhor. Sim. Lília, dentro disso que você apresentou pra gente, né, desse desafio, que realmente as pessoas são muito maliciosas, né? Porque não basta você ter um milagre, você tem que saber sustentar o milagre em Deus, né? E continuar crendo que aquele que deu o milagre, ele vai, né, cuidar do resto, né? Em algum momento você se sentiu incapaz? Porque nós somos, né, somos cristãos, conhecemos a palavra, só que o Senhor fala que quando nós nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. E mediante isso, em algum momento você se sentiu incapaz? E como que você vence isso? Algumas vezes eu me sinto incapaz ainda. Quando eu vejo o Bruno sério, total, fazendo comida, limpando a casa, cuidando do Isaac, dando mamar, dando banho em mim, sabe? E eu lá sentada numa cadeira sem poder fazer. Não tem como não se sentir incapaz. O que me faz vencer isso é Deus, sabe? É lembrar que eu tô assim, mas eu tento fazer minha parte também. E se eu tô vivendo isso é porque um dia eu pedi. Eu tenho minha família, então não tem por que eu estar reclamando. Eu não posso fazer isso, mas eu faço tal coisa. Então, Deus sempre vai me dando estratégias e, sabe, para livrar desse pensamento. Porque se a gente se entregar aos pensamentos que vêm, a gente desiste. Porque a batalha, ela é constante, ela é na mente, Sim. né? Enquanto uns vivem a batalha no corpo, quando ela olha e fala assim, a batalha no corpo físico, não, é na mente. Porque o nosso campo de batalha é a nossa mente. É verdade. Né? Todos os dias. Pastora Elisângela, e como que é para a senhora ajudar a sua filha? Acabou de falar, né, que a senhora trabalha, né, e quando pode, no final de semana, foge para ficar com o Isaac, né? E como que é para a senhora ajudar a sua filha no dia a dia com o Isaac? É muito gratificante, é muito gostoso. Por mais que eu venha, entre aspas, cansada do trabalho, mas eu tenho que vir, porque... Quando eu falo, né? Ele não tomou banho. Ele vai dar banho. A Lília, às vezes eu chego, aí eu, Lília, primeira coisa, Lília, você já deu banho nele? E aí ela fala, ainda não, mãe. Aí o sorriso dele, a hora que eu chego, a alegria... Nossa, ó, eles me seguindo, é muito bom. Apesar de não poder, como eu falei já, né? Não poder ajudar mais, mas o final de semana é comigo, feriado, né? E é assim, ela sempre manda mensagem para mim, mãe, tem um pacotinho te esperando, né? Dependendo da roupa que ela coloca, mãe, tem um sapinho, mãe, tem um sapinho te esperando. E aí ele cuidar dele, ajudar a Lília, desde que ela nasceu, né, cuidei dela e só, né, deixei o Bruno cuidar agora, mas é mãe, né? Mãe. Sim. Sempre é muito gratificante, né? Eu acompanho muito a história de vocês, principalmente da Lília, né? Ela não achava que eu era tão fã dela, né? Ela falava assim, nossa, mas você vê todos os meus stories. Eu não consigo ver todos, mas eu tento acompanhar o máximo que eu posso. E a gente vê alguns comentários muito maldosos mesmo, como a Lília fala, né?
E até eu vi um comentário lá que eu fiquei muito chateada. De gente, como as pessoas não têm coração. Hoje, você se vê mais como mãe, avó ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas, mãe, né? Acho que eu sou mãe duas vezes, porque o Isaac também, né? A gente que é avó, a gente sempre fala, né? A avó é mãe duas vezes, né? Mas eu me considero mãe, porque por mais que eu ame cuidar do Isaac, também eu amo cuidar da minha filha. Amo cuidar do meu genro, eu amo ajudar. Então, assim, eu me vejo como as duas coisas, mãe e avó, né? Que a avó vai estragar isso aqui. Tipo assim. Vai. Os comentários maldosos que vêm, eu me preocupo muito com isso também. Eu converso bastante com ela. Eu falo, filha, você tá né, bem conhecida, então isso aí vai acontecer. Mas você tem que estar firmada nos seus pensamentos para que nada venha interferir no seu dia, né? Mas ser mãe e avó é a coisa mais linda do mundo. A gente tem o Fortalecendo Mulheres todas as quintas-feiras e a gente tem um período de oração ali, né? E eu falo que aquele momento, todas as quintas-feiras, os pessoal que fazem parte do Fortalecendo Mulheres já sabe, e a gente tem um período, eu oro pela Lília, eu oro pelo Isaac, eu oro pela senhora, eu oro pelo Bruno, porque tem que ter essa cobertura, sim, né? Nós somos necessitados dessa cobertura espiritual em oração. Aí, mas você fala uma vez por semana, mas glória a Deus que você tem uma pessoa, uma vez por semana, tirando um período de oração diretamente específico por uma pessoa. Isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que fortalece vocês, fortalece a gente que está orando. Quando a gente ora, a gente se torna fortalecida, né? Porque é o momento que você está ali conversando com o Pai. Então, isso é muito importante. Lília, já estamos chegando quase ao fim, tá? Sei que o Isaac deve estar pesando aí. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje como mãe? Né? Você comentou um pouquinho, mas está dentro aqui do contexto. Em algum momento você se sentiu incapaz e como você vence isso, você me falou, né? E como eu falei aqui, você é casada e o seu esposo também é deficiente visual, como você falou um pouco aqui, né? Tem as limitações. E como que é construir uma família onde você é cadeirante, o seu esposo é deficiente visual, e o que sustenta vocês dois nos dias difíceis? Eu nem digo que é no dia a dia, né? Porque eu vejo lá o Bruno, vai lá, faz comida, limpa a casa, põe a roupa no varal, tinha o Pet, eu não sei se o Pet ainda tá com vocês. Tá lá no fundo agora. E aí eu falo assim, gente, uau, como que você sustenta? Você se sustenta nos dias difíceis? Antes de falar essa parte, sobre a minha mãe ser mãe ou avó, sim. O Isaac, lógico, ele é meu filho, mas ele também é um pedaço de filho da minha mãe. Porque eu querer ter um filho também faz parte disso. A minha mãe, não, meus pais, eu fui a primeira filha e única. Eles não tiveram o prazer de me pegar na mãozinha e me ensinar a andar. Meu pai não podia brincar comigo. Minha mãe, sabe aquela limitação? Sim. Eu só vivia para chorar de dor. Era só remédio. Meu pai gastava o salário dele com remédio na farmácia, mas ele sempre trazia um bichinho para me alegrar. Então essas coisas vai me marcando, sabe? Quer dizer, me marcou. E aí, um dos meus desejos de ser mãe eu quero dar o que meu pai e minha mãe não teve, entende? Então agora que o Isaac, graças a Deus, para quem falava que ia vir com deficiência, é perfeito. Se ele viesse com deficiência, ele ia ser amado do mesmo jeito. Mas Deus fez... Não tem deficiência. E aí, agora eu sei que além de mim e o Bruno ter o prazer de ensinar o Isaac a andar, meu pai e minha mãe vai estar do lado. Entende? Depois de mim, minha mãe tentou gerar. Ela perdeu 4. A última gravidez, eu já era bem maior, né? Então eu acompanhei tudo. E ver lá a minha mãe toda feliz, fazendo ultrassom. E a médica não tô encontrando o coraçãozinho. Eu me fiz de forte. Porque eu tenho dessas, né? Eu me fiz de forte na frente deles.
Mas depois eu falei, meu Deus, será que minha mãe, né? Minha mãe nasceu só pra sofrer? Então, eu queria, minha gravidez também era pra minha mãe, entende? E agora eu tô, assim, realizando esse desejo dela também. Quando ela pega o Isaac pra dar banho, quando ela fica, vovó, não sei o quê, eu vejo aquela alegria que ela guardou, sabe? Aquela alegria que ela queria e não pôde ter. Sim, Então, isso é uma maior realização também. sim. Agora, sobre a nossa vida, é meio doido o negócio. Como você disse, né? O Bruno... Desculpa, é pra fazer chorar. Então tem que segurar aqui. Bom, é um conselho pra quem é deficiente, pra quem tem alguma deficiência e quer casar, viu? Porque o negócio já é difícil. Você não pode, nos dias difíceis, vamos supor, a gente briga. Você não pode deixar a briga falar mais alto. Porque se ele deixar eu sair no banheiro, como é que vai fazer? Eu dependo dele pra ir no banheiro. Eu dependo dele pra comer, né? Ele depende de mim pra enxergar. Então nós estamos bicudo um com o outro, mas ajudando. É assim, renunciar, entende? Você quer matar. Você quer gritar, mas você me leva no banheiro? Eu tô com fome. Entende? A gente vai aprendendo que o orgulho não adianta de nada. Às vezes a gente briga por orgulho. Discussão acontece, mas o que adianta? Tá errado, tá certo. Não importa quem, o que importa é a paz. Então a gente vai aprendendo isso com o tempo. Então os afazeres da casa ficam com o Bruno. Sim. E cuidar de mim e do Isaac também. E aí eu só... Tadinho. E eu sou a parte da financeira, sabe? Você é a provedora. Então eu trabalho, as coisas ficam comigo. Trabalho entre aspas, né? Porque eu não posso trabalhar. Porque a gente é beneficiário. Mas a parte de contas, essas coisas, fica tudo comigo. Então eu sou o chefe e ele é a dona de casa. E aí a gente vai lidando. Uma hora fica sem se falar, mas tá fazendo, tá ajudando. Daqui a pouco já se perdoa. E agora tem o Isaac, né? Que aí não tem como, né? Aí, filha, não tem briga que exista. Porque... Lília, hoje, você olhando para tudo que você viveu, como você se define? O que é essa história? Sua história, essa história que nós estamos falando é sua história. Não parece, mas é essa história que nós acabamos de relatar, né? O que mudou dentro de você? Eu acho que eu aprendi a ser mais forte no sentido de não dar ouvido às pessoas, sabe? E aumentar a fé também, porque fé eu sempre tive, mas fé para alcançar o extraordinário, é complicado. Você tem que ser firme mesmo. E aí, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei onde eu quero chegar. Tipo, eu sei que é Deus na minha vida. Então, se as pessoas falam você não vai conseguir, eu não tô nem aí. Se as pessoas, sabe, eu não dou mais tanto ouvido como eu dava antes. As pessoas, eu tive que, sabe é igual ouro, você tem que passar no fogo para refinar, para tornar puro. Lógico que eu não sou pura, né? Mas, assim, eu sou pecadora. Mas eu aprendi a viver, aprendi a ser mais calma, a não querer tudo do meu jeito, sabe? Porque não tem como. A partir do momento que você depende, você tem que entender a outra pessoa também. E só que antes não. Antes eu queria tudo do meu jeito. Sim. A mãe que sabe. Ficou com a pior parte. Mas eu aprendi, sabe? Eu amadureci. Acho que é isso. Eu amadureci e firmei a minha fé mais em Deus. Para acessar o extraordinário. Sim. E, pastora Elisângela, o que você mais admira, né, na sua filha hoje? Muita coisa. Uma das coisas é a fé. É a fé. A fé, ela, assim, eu vendo, a primeira vez que eu vi ela ministrando, falei, peraí, onde que ela aprendeu isso?
Mas assim, é realmente a fé. É uma das coisas que mais me admira nela e ser uma menina de garra, sabe? De não desistir, de não... Desde criança, como ela falou, né? Tudo do meu jeito. Mas hoje, eu escutando, né, ela falar que ela aprendeu que não é assim, então quer dizer que eu ensinei, né? E assim, ela tá nos caminhos do Senhor, né? Aonde ela está chegando, por tudo que passou, é uma menina de garra e fé. Resume tudo na fé. A fé, costumo dizer, né? A fé é 3 pontinhos, né? Lília, a gente está, infelizmente, né? A gente está chegando ao fim desse podcast, mas que bom que vai ficar gravado, que vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, vão poder compartilhar, né? Depois deixa o like, né? Compartilha com as suas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse podcast vai edificar a vida de muitas, mas muitas mamães, muitas mulheres, muitas famílias, né? Eu tenho certeza e convicção disso. Lília, o que você diria para uma mulher que recebeu um diagnóstico dizendo que não pode ser mãe? Que conselho você daria para quem está perdendo a esperança? Bom, o que eu diria é que eu sou uma prova viva de que o impossível pode acontecer. Eu recebi o mesmo diagnóstico. Você não vai ser mãe. Mas o médico dos médicos falou que eu ia e eu fui. Então você tem a decisão, como eu já disse, de ouvir. Ou você se frustra e fica frustrado o resto da vida e vive uma vida, né, de apenas sonhos, ou você decide crer em Deus, entregar sua vida a Deus, seus sonhos a Deus e viver o extraordinário. Eu resolvi acreditar em Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. A decisão é sua. Se você realmente tem esse sonho, né? Tem o sonho de ser mãe, acredito que a maioria das mulheres tem, não importa o diagnóstico. Não importa. Se tiver no propósito de Deus, você vai ser. Mas não abaixe a cabeça. Não baixe a guarda. Porque o que promete, ele cumpre. Tá? Então, continue sonhando, crendo em Deus. E entregue a Deus. Ele sabe o melhor para você. E o conselho que eu tô... Para quem tá perdendo a esperança? Sim. Tá perdendo a esperança por quê? Não tem o porquê. Assim, lógico, a gente é falha, a gente se entristece. Mas Jesus, ele entregou a vida por nós. E a nossa esperança não morreu, ela ressuscitou. Ela morreu, mas ela ressuscitou. Exatamente. Então, ele é a nossa esperança. Sabe? Não adianta você ficar numa depressão, numa cama, achando que ninguém te ama, que você é sozinho, que é isso, que é aquilo. Isso vai te levar ao quê? A vida vai passar, as pessoas que estão à sua volta, que você ama, vão continuar vivendo infelizes, porque não tem você do lado, mas a vida passa. E você viveu o quê? Entende? Então não tem o porquê, você tem vida, você tem saúde, e mesmo que não tenha, Jesus está do seu lado. Entende? Então não fica sem esperança, não. Levanta da cama, levanta a cabeça. Você é mais que vencedor. Jesus não morreu naquela cruz em vão. Não deixa ser em vão o sacrifício dele por você. Faça jus. É o mínimo que você pode fazer, é levantar e ser feliz. E viver a vida de abundância que Deus tem para você. Uau. Pastora Elisângela, o que você diria para as mães que estão sustentando seus filhos, como a senhora tem sustentado a Lília em oração, hoje sustenta, né, numa outra estação, podendo segurar o Isaac, que está crescendo, em momentos difíceis? Bom, eu diria que não desista. Não desista porque a vitória é certa. As promessas de Deus, quando a gente coloca e entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele faz tudo pela gente. A gente não pode parar de lutar, porque nossa vida aqui é a luta dia a dia. Então, nós que temos filhos e filhas, nós precisamos lutar, porque são herança do Senhor para nós.
O Senhor nos deu como herança. E os filhos é alegria, né? Deus nos deu para nos trazer alegria. É um pedacinho de Deus que o Senhor proporciona para nós. Então nós precisamos de cuidar também dos nossos filhos. Nós precisamos de orar todos os momentos pelos nossos filhos, para que nada venha atingi-los. Porque no mundo em que nós vivemos é muito difícil, né? Mas, como a Lília falou, né? Jesus não morreu em vão. Jesus ele morreu também pelos nossos filhos. Nós precisamos continuar cuidando deles, porque um dia Deus pedirá conta. Então nós, como mães, nós precisamos de cuidar dos nossos filhos, porque uma coisa que Deus comparou ao amor dele, ao cuidado dele, é de uma mãe. Deus falou assim, ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que amamenta, Deus todavia não vai esquecer. Uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta? Não, ela não vai esquecer. Por mais que uma mãe acabe abandonando, né? A gente fala, mas tem mães que abandonam. Mas ela não esquece do filho, porque saiu, né? Foi ela que gerou, né? Deus permitiu que ela gerasse. Por mais que ela passe momentos difíceis, ela nunca vai esquecer do filho. E sempre, a mãe, ela dá sempre o melhor para o filho. Então, que nós possamos cuidar da herança do Senhor que o Senhor nos deu. Então, não desista de lutar. Lute. Não é fácil, mas com Jesus a gente é mais que vencedores. Uau! Agora, essa pergunta eu deixei para o final, porque é uma pergunta assim que vai encher o coração de muita gente, né? O coração de vocês. O Isaac. O Isaac, essa coisa mais linda. Eu tive o privilégio de carregar no colo. O que o Isaac representa? O que a vida do Isaac representa para vocês hoje? Tanto para a senhora quanto para a Lília. Para mim, renovação. Renovação, o Isaac representa, nos trouxe alegria, ele nos trouxe a confirmação de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está conosco, de que ainda milagres acontecem. Então, ele representa tudo de coisa mais linda, coisa maravilhosa que o Senhor poderia nos dar. Eu fico sem palavras, porque ele é o meu toquinho, né? Ele tá dormindo, gente. Mas ele ouviu, ele levantou até a sobrancelha. E assim, como eu falei, né? Ele me vê, ele expressa que ama, sabe? E ele é a coisa mais linda que o Senhor nos deu, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Isaac, né? Pelo que o Senhor concedeu, né? Ele realmente faz jus ao nome, né? Isaac. Isaac. Lília, você que é a mamãe do Isaac. Ai, meu Deus. Ele é... Como Isaac foi, ele é um filho da promessa, né? Ele é mais uma prova viva de que não existe impossível para Deus. Quem olha ele, não que o Isaac... Eu quero que entenda, não que a gente idolatra o Isaac. O Isaac é uma pessoa. Isaac é o nosso filho, sim. Mas ele, como Jesus foi ensinado a servir a Deus, eu acredito que sim. Jesus, né? Ele era 100% Deus, 100% homem. O Isaac é apenas homem. Ele não é idolatrado. Mas para quem olha para ele, vê que para Deus não há impossível. Lília. O que vocês acreditam, né? Deus já fez tanto na vida de vocês, está fazendo. O que vocês acreditam que Deus ainda vai fazer na história de vocês? Você pergunta para mim? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que cada hora Deus apresenta uma coisa, sabe? Que nem, por exemplo, ele agora colocou o cargo político na minha vida. Uma coisa que eu nunca imaginava. Isso aí a gente conversa outra hora. Mas é uma coisa que eu nunca imaginava e Deus apresentou. E eu orei a Deus para ele confirmar se era da vontade dele. E ele confirmou.
Eu não sei o propósito dele, mas algum propósito tem, Sim. né? Pode ser que para eu representar essa nossa parte, eu não sei. Sei que a minha parte eu vou fazer. Seja o que for que ele tiver para nós, eu vou viver, porque mesmo que seja difícil, é muito gratificante cumprir a vontade e os propósitos de Deus. Uau! Vocês, dona Elisângela, professora Elisângela, quer deixar algo a mais, né? Estamos encerrando esse podcast todo especial. E se quer deixar uma frase, uma palavra, um versículo, algo aí para as mulheres, para as mamães. Então, eu quero já agradecer, né? Já que estamos já finalizando, quero agradecer o convite, o carinho que a pastora tem, todos que estão assistindo têm pela Lília, pela nossa família, pela vida do Isaac. Eu quero agradecer pelo carinho. E eu quero deixar assim, é maravilhoso viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus. Para viver o propósito de Deus tem os processos. Às vezes processos doem, mas com certeza o propósito vai recompensar. E viver a vontade de Deus é maravilhosa, porque é boa, perfeita e agradável. Então que nós possamos viver a cada dia. Mãe, não desista, viu? Não desista. Viva a vontade de Deus, que você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida e na tua família. Um grande beijo a todos. Lília, quer deixar uma frase aí pro pessoal? Eu quero agradecer a você, né? Chamei de você agora. Chamou de você. Quero agradecer a senhora pela oportunidade. Nosso primeiro podcast, né, mãe? O primeiro podcast. Muitos que virão, acredito. Eu creio. E agradecer a oportunidade por sempre estar junto, né? Desde a gravidez, como você falou. A palavra que eu deixo, um versículo que eu deixo há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? É uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que nós passamos. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Não. Então não. Então não tem por que a gente duvidar, não tem por que a gente crer. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Aceitaram logo de imediato, sim. O Fábio, nosso câmera ali, que está ali pelos bastidores, ele me deu esse desafio. Ele falou assim para mim, eu quero algo assim para o mês das mães e tal. Algo assim que mexa café. Eu falei, uau, vou escrever um roteiro, pode deixar que eu já sei. E aí orei a Deus, Deus já tinha confirmado o meu coração. Apresentei o texto para ele falou, é isso. Então, Deus ele já tinha preparado esse dia, ele já tinha preparado esse momento, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Nós somos mulheres em Deus, né? Mães de fé, eu também sou mãe, e quando o impossível se torna testemunho, né? Eu vivo testemunho, que eu tenho meu filho Daniel, a gente tem aqui na nossa ICB, Atibaia, algumas mães também que são testemunhas. Nós vamos estar trazendo agora, nesse episódio especial, em homenagem ao Dia das Mães, falar um pouco mais sobre a mãe que ora, a mãe que intercede, a mãe que busca, né? E você, mãe, você que está aí na sua casa, você que ainda não é conhecedora da palavra do Senhor Jesus, que você acessou esse podcast, quero te dizer que você não acessou ele por acaso, viu? Se você, por acaso, passou por ele e acessou, é porque Deus tem algo especial para a sua vida. Eu quero convidar você também para estar conhecendo a nossa igreja. Nós temos a nossa igreja ICB Colonial, que fica ali na estrada Rizashi Takabayashi, número 523, que é uma extensão aqui da nossa sede, da ICB Atibaia, que fica aqui no Jardim Alvinópolis. Nós temos o nosso endereço, tudo certinho aí no rodapé do podcast, da filmagem. Acesse aí, venha nos fazer uma visita. Precisar também de uma visita até a sua casa, pode deixar a sua mensagem, que nós estamos à sua disposição, para que seja um canal de bênção na sua vida, que esse podcast possa edificar a sua casa, a sua família, como tem edificado as nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada, tenha um mês das mães abençoada, e eu só tenho a agradecer. Divulgue também, né, nas suas redes sociais, no Instagram. Quando você estiver assistindo, compartilhe esse link com alguém. A Lília, deixa aí, Lília, o seu Instagram. @aos olhos de nossos passos.
Aos olhos de nossos passos. Por quê? Você sabe por que esse nome? Não, por quê? Aos olhos de nossos passos. Porque eu sou os olhos do Bruno e ele é meus passos. Então, ou se você não lembrar, coloca ali em Bruno, acredito que você vai achar. Isso aí, gente. A minha mãe também tem um dela. Então fala, eu não Divulgar. tenho. Divulgue seu Instagram, mamãe. Pastora Elis Ventura. É isso aí, gente. Aí tem o nosso Instagram da ICB, né? A ICB Atibaia, ICB Colonial. E tamo junto. Eu costumo dizer, só venha. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por você ter tido paciência e ficar conosco até agora. Deus abençoe.